anos atrás, eu nasci no berço evangélico. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora, e depois do falecimento da minha mãe, houve um divisor de águas na minha vida. Eu tinha um casamento que não era instruído pelas mãos do Senhor, foi praticamente um casamento planejado para que eu tivesse algo na igreja, para que eu tivesse correto dentro da casa do Senhor, e não foi de maneira proveniente de Deus. E isso me causou problemas na época, e depois de um tempo houve separação, e depois de um tempo eu me afastei. O problema de afastar é que muita gente acha que a pessoa está fraca, e é verdade, porque ela não tem mais a força suficiente para voltar. E por que eu digo isso? Porque depois que você se afasta de algo que você não tem conhecimento, de algo que você não tem profundidade, você fica sem aquilo. E a palavra do Senhor, ela diz para nós chegarmos a Ele, e Ele chegará a nós. Amém? Então, quando você se afasta, não é que Ele se afasta, só que você se afastou dele, não tem como Ele ter contato contigo, porque Ele precisa de relacionamento. O Senhor, Ele precisa do nosso relacionamento. E é muito difícil, irmãos, porque eu ia escrever algo assim, fazer um cronograma, né, um cronológico, mas eu não tenho muito o que falar. Eu só tenho de dizer que eu sou um milagre. E isso para mim é muito valioso. E você tem que passar isso para outras pessoas, porque você também é um milagre. Independente se você teve uma vida obscura ou não, você está tendo o milagre da salvação. Às vezes nós colocamos as coisas muito terrenas, muito palpáveis. A igreja, o templo, as pessoas, a liderança, é muito mais além que isso. A nossa salvação vai além de tudo isso. Isso aqui é um lugar para nós termos comunhão com os irmãos, para adorar o Senhor, para fazer o louvor, porque o louvor é importantíssimo, porque é onde Deus habita. Então, no meio dos louvores é onde Deus habita. O louvor é uma porta que se abre para a adoração, para que Deus fale conosco através da mensagem, através da palavra. Mas isso tudo nada vale se não tiver um relacionamento com Deus. Como eu falei, eu cresci no berço evangélico, eu cresci tocando na igreja, eu cresci nos ensinamentos, nas escolas bíblicas dominicais, fiz um ano de teologia, não encerrei, mas o conhecimento era algo palpável. Eu não tinha profundidade, eu não tinha relacionamento. E às vezes as pessoas olham a gente e acham que a gente não tem relacionamento, e a gente não tem que se preocupar com o que os outros acham, porque eu sei de onde eu saí e sei de onde eu estou. E o importante dizer é que o testemunho da minha vida hoje foi de uma morte, porque eu fui desenganado pelo médico, eu tive de fazer uma cirurgia às pressas, estourou minha úlcera do estômago, proveniente de tanta bebida, tanto álcool, tanta droga que eu utilizava. As pessoas têm medo de falar, têm medo de ter vergonha, mas eu não tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha do que eu fiz. Hoje eu tenho orgulho de falar que hoje eu sou liberto, hoje eu sou alguém com uma identidade concreta, alguém com um relacionamento, como diz o tema, convicto. Eu estava contando essa semana para algumas pessoas, alguns amigos, alguns irmãos do GV, então eu sei aonde eu estava, e eu posso voltar para lá. Então, a palavra também fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, para que eu vou ter relacionamentos com pessoas que não querem estar no mesmo relacionamento que eu? Irmãos, não é você que faz a obra, não é você ir lá visitar e falando e trazendo que vai fazer a obra, é o Espírito Santo. Você tem que convidar, você tem que ter um posicionamento. A partir do momento que você tem um posicionamento, as coisas mudam, porque você teve uma convicção. Eu não quero mais usar droga, mesmo você querendo. Eu não quero mais beber, mesmo você bebendo. Eu não quero mais trair, mesmo você traindo. Eu não quero mais roubar, mesmo você roubando. Eu não quero mais traficar, mesmo você traficando.
traficando. É muito forte falar isso nesse contexto, porque a gente está num ambiente ameno sobre isso. Aqui não tem, pelo que eu conheço, pelo que eu estou vendo aqui, não tem um traficante sentado ao seu lado, não tem um ladrão. Graças a Deus, são pessoas que teve relacionamento com Deus, estão se curando das suas mazelas do dia a dia, dos pecados, estão buscando salvação, tiveram uma vida passada, e o meu testemunho é esse. Tive influência com tráfico de drogas, participei disso, tive influência com drogas, tudo que você imaginar em relação a drogas, bebidas, isso tanto usufruindo quanto traficando. Deus me libertou de uma forma tremenda, me dando livramentos de prisões. Eu tenho histórias em que eu fui pego pela Polícia Federal e o cachorro, aqueles cachorros que cheiram lá, não sei o nome deles, veio na minha mochila, pegou e eu falei, hoje eu vou ser preso. E aí o cachorro levou minha mochila, o policial me levou para uma sala, eu nem me lembro tanto de tempo que eu fiquei lá, sozinho naquela sala, sabendo se ia morrer, se ia ser preso, o que ia acontecer. Fui liberado. Deus sabe o porquê, não sei se eu era um aviãozinho, não sei se era para me transportar para a polícia mesmo, não estou aqui para dizer, não tem como eu comprovar, porque eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui, porque o Senhor me livrou daquela prisão, me livrou da morte, de assalto, me livrou de atentados, de ameaças. Eu fui ameaçado quase um ano, eu fugi quase um ano por causa de uma traição. Você se reparou por causa disso? Hoje você vê um irmão aqui, cabelinho penteado, né? Mentira, não tem cabelo. Acabou, gente, o cabelo acabou. Mas vê o irmão aqui, arrumadinho, com uma família abençoada, uma esposa linda, uma família linda. Aí vê, nossa, que bênção, olha, é um homem de Deus. Só que esse homem de Deus, infelizmente, já foi o homem do diabo. Foi usado nas mãos do inimigo. Então eu estava ali e eu fui levado a uma traição e eu fiquei sendo perseguido durante um ano com ameaças diretamente a mim, ameaças aos meus filhos, que a pessoa falou que se eu não te matar, eu vou matar seus filhos, você vai ter que aparecer. Então eu tenho tudo comprovado. Então é um milagre muito grande na minha vida, hoje estar com 41 anos sendo livre. Às vezes a gente pensa que a liberdade é fumar um baseado, é estar longe de uma cobertura de pai e mãe, ou de uma cobertura pastoral. Isso não é liberdade nenhuma, porque no momento que você está sozinho, é a hora que você se sente preso. Hoje, no momento que eu estou sozinho, eu durmo, porque a palavra fala que em paz também eu deitarei e descansarei. E hoje, quando eu estou sozinho, eu sou muito ativo. Eu trabalho durante o dia, estudo à noite, sábado eu tenho curso de manhã, em casa eu estou fazendo as coisas. Raramente eu durmo, raramente, mas quando eu deito para dormir, eu descanso. Eu não sabia o que era dormir, eu ficava acordado a noite inteira. Eu ia dormir 5 horas da manhã para acordar às 6h30 para trabalhar. Trabalhava estragado, drogado, sem rendimento, sem perspectiva de vida. Eu preciso só ganhar meu dinheiro para sustentar minha droga, para sustentar minha vida, para sustentar a minha pensão, e está ótimo. E hoje eu tenho a liberdade de dizer que estou realmente livre, porque pessoas que conviveram comigo veem a mudança, veem a transformação. Isso não é para mim, não é glória minha, isso é glória do Senhor, porque eu mesmo não consegui. Aí a outra parte do meu testemunho é que eu estava voltando de uma madrugada muito louca, e eram umas 9 e pouco da manhã, e eu passei em frente às lojas 100 ali, de Walmart ali, que agora é o Atacadão, e as placas estavam fazendo evangelismo dos CIDs. Por isso que eu acho muito importante, até onde eu pude fazer o evangelismo eu fiz, e retornarei se Deus quiser. Mas é por questão de tempo mesmo que eu não estou fazendo. Mas a placa é muito importante porque é o evangelismo silencioso que mais fala. Porque as pessoas, elas entendem aquela frase. E eu entendi que 99 não é 100, que é uma das placas que tem. E minha mãe cantava:
do louvor das 100 ovelhas, os mais antigos conhecem. Então, eu precisei voltar, porque eu estava longe do aprisco. E aquilo, eu parei o carro, eu chorei, e eu falei assim, eu preciso ir nessa igreja. Só que eu me sentia tão sujo, eu me sentia tão mal, tão podre de pecado, que eu me sentia indigno de entrar numa igreja, eu me sentia indigno de alguém falar da palavra para mim. Então, quando alguém falava, eu conhecia. É o que as pessoas aí fora conhecem, tem gente que conhece, mas elas se sentem tão distantes que elas se sentem sujas. E eu fiquei ali sujo. E a irmã Maria, que era a irmã Maria, eu veio hoje também. A irmã Maria estava colocando as florzinhas ali, pintando. E aí eu perguntei para ela, o que vai ser aqui? A senhora lembra? Lembra, né? Falei para ela esses dias. Aí ela falou assim, vai ser uma igreja, por que você não vem aqui? Vem visitar. Eu falei, um dia eu vou vir. Aí eu vim numa terça-feira, sentei lá no fundo, bêbado, lá no fundo. E aí Deus foi falando comigo. Na quarta-feira eu já estava no GV. E desde então eu estou aqui, já faz 3 anos. Então não é a igreja, não é o pastor, é você mesmo. Porque o pastor, por mais que ele te carregue, por mais que ele te conduza, por mais que ele te ensine, é você por você mesmo, irmão. É você que tem que ter um posicionamento de buscar o Senhor, de direcionar a sua vida. Qual é o seu alvo? Eu queria ficar na droga? Queria. Eu queria ficar bebendo? Queria. Mas isso me trouxe consequências inimagináveis. Eu tive um relacionamento totalmente conturbado, e Deus transformou os meus relacionamentos, tanto na família, quanto no trabalho. Deus me trouxe novamente a minha esposa, trouxe ela para os caminhos do Senhor através da minha vida, trouxe a família, estamos todos aqui. Hoje ela faz parte dos ministérios da igreja, eu também faço parte. Minha enteada, meus filhos estão crescendo ouvindo a palavra. O meu filho se batizou há pouco tempo, também trabalha na igreja. Minha filha canta no grupo de jovens. Então você tem que ter um direcionamento, você tem que ter um posicionamento, senão nada vai mudar. E a tendência é só melhorar. Como o pastor sempre fala, isso é só o começo. Então a gente sabe que nós temos ministérios na nossa vida, mas você precisa se posicionar. Tem coisas que é só passagem, você vai só tocar, só cantar, mas você precisa ir. Você tem que fazer a missão. Pessoas estão aqui não para minha glória, mas pessoas estão aqui hoje porque eu fui, preguei, convidei, estão aqui na igreja. Só do meu trabalho tem 3, eu tenho para o quarto. Ah, mas é só 3. Mas para mim é valioso demais, imagina para o Senhor. Então você tem que mostrar a posição, tem que mostrar convicção, tem que mostrar santidade. Isso se remete dentro do seu lar. Como é que tem sido dentro do seu lar? Independente, não é ser religioso, mas você tem orado na sua casa, você tem conversado com a sua família, você tem falado de Deus com a sua família, ou só se encontra no culto de domingo, no sábado, e aí ouve falar de Deus aqui? Seu primeiro ministério é a sua família, é o seu lar. Então, o que eu tenho de testemunho hoje é isso, e eu gostaria que os irmãos aplaudissem o Senhor pela glória. Amém?